Mando 6h36, como divulgamos na abertura aqui do nosso programa, né? Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Caicó irá realizar uma audiência pública para debater a dívida de 45,7 milhões de reais da Prefeitura do município de Caicó junto à União, referente ao não pagamento de contribuições previdenciárias à Receita Federal. O debate foi proposto pelo mandato do vereador professor Veranilson e acontece às 19 horas, podendo ser acompanhado inclusive presencialmente, direto do plenário da Casa Legislativa, como também pelas redes sociais. A audiência espera contar com a presença de representantes da Prefeitura, poderes legislativo e judiciário, sindicatos, além da sociedade civil organizada. A gente conversa agora com o autor, o propositor dessa audiência pública, o vereador professor Veranilson. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Professor Veranilson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes aqui do Panorama 95. É com muita satisfação, Marcos, que a gente está vindo aqui novamente para prestar conta do nosso trabalho e, em especial, falar dessa audiência pública que será promovida hoje pela Câmara Municipal, e uma audiência pública que trata de uma temática extremamente relevante, para não dizer fundamental, para o cotidiano do nosso município de maneira ampliada para os próximos dias aí. Inclusive, até comentava agora há pouco de que é um assunto que me mexeu com os servidores, né? Uma preocupação até que ponto, por exemplo, essa dívida ela pode desequilibrar as finanças do município, comprometendo inclusive os salários dos servidores, né? Foi também motivado por essa preocupação que você propôs à audiência de hoje? Mas foi além, porque a gente sabe que se a gente pensar só no salário do servidor, que já é um ponto fundamental para essa discussão, a gente vai ter, de certa forma, um pensamento muito restrito, acreditando que se a prefeitura atrasar salário do servidor, só o servidor vai ser prejudicado. Nós sabemos que um montante de 45,7 milhões, ele praticamente zera os recursos financeiros do município, durante meses. E aí a nossa preocupação ela vem com um conjunto de fatores. Por quê? Porque já há sinais de, se possivelmente a execução dessa dívida for feita, há sinais de atraso de folha de pagamento, fornecedores já estão atrasados e podem atrasar ainda mais, e isso vai refletir diretamente no comércio, uma vez que muitos servidores eles compram no comércio local. Então, se acontecer esse atraso na folha de pagamento, a gente vai ter um efeito cascata bem significativo. Então, a gente precisa promover essa audiência pública preocupado com esse tripé, que vai atingir funcionário público, fornecedor e comerciantes aqui no nosso município. Mas vai além também, porque a nossa preocupação é como será dada a resolutividade a isso. Uma vez que é recurso de compensação que não foi feita de INSS, principalmente de INSS patronal. Então, é uma contribuição que o servidor já fez. E aí, novamente, a gente vai cair naquele velho espiral, que não tem nenhuma novidade, que é, mais uma vez, o servidor pagar uma conta que não é dele. Essa é a nossa grande preocupação. Inclusive, é até bom esclarecer, como é que essa dívida foi contraída, né? Você já adiantou um pouquinho, mas de forma bem clara. Como é que o município de Caicó, no caso, adquiriu essa dívida? Bem, Marcos, nós vamos, na audiência pública hoje, buscar refinar um pouco mais a nossa ideia de como foi que isso se deu ao longo do tempo. O fato é que nós temos, didaticamente falando aqui para os ouvintes entender, existia uma ideia de uma compensação de INSS que a prefeitura poderia fazer junto ao INSS. Então, a prefeitura contratou uma empresa para fazer essa compensação de INSS. Havia a ideia de que esse INSS seria compensado, porque preteritamente a prefeitura poderia ter passado em excesso a contribuição e haveria essa compensação. De certa forma, havendo isso, o município estaria dispensado, de certa forma, de fazer essa contribuição. O fato é que o município não fez a contribuição e esperou essa compensação. Essa compensação ela não foi autorizada pela Receita Federal, não havia, pelo menos previamente da informação que nós temos, nenhum recurso para ser compensado. E aí o município simplesmente não repassou, o INSS acumulou essa dívida de 45,7 milhões e hoje a realidade é o seguinte: o município já foi notificado que vai haver a execução dessa dívida. A possibilidade que o município tem é de negociar, mas a negociação só ocorre se o município fazer um adiantamento de 5 milhões, ou seja, a gente zera
praticamente a FPM de município aí 5 milhões ou são 500 mil de sinal, se não me engano é 500 mil, a gente vai ter aí um problema já na folha de pagamento, porque 500 mil retirados dos cofres desse município não vai fazer com que as finanças andem, aí desequilibra de vez, e aí nós não temos nenhuma luz no horizonte da possibilidade do município poder pagar essa dívida. Se ela for executada, aí as previsibilidade é que nós teríamos 59 meses de recurso zerado, bloqueado, zerado. E daria mais ou menos uns 800 mil reais por mês, né? Por mês, mais ou menos isso. Então, e o município teria que pagar a União, no caso. Teria que pagar a União. Então isso inviabiliza completamente o município. Então a gente propôs essa audiência pública para a gente não só entender quando começou, a gente precisa entender quando começou, se foi na antiga gestão, se foi de gestões pretéritas e se isso se prolongou até quando. E a partir daí, tirar um direcionamento. O que é que a prefeitura vai fazer? Existem caminhos jurídicos para a gente resolver isso, existem caminhos políticos, existem caminhos econômicos, enfim. A gente precisa de uma resolutividade para essa questão, porque se nós não tivermos, efetivamente, funcionário público, fornecedor e o comércio de forma geral será impactado, e impactado de forma muito contundente, como nunca visto na história desse município, se essa dívida for executada. Agora, vereador, qual foi o ano que essa dívida começou a ser contraída? A gente não tem precisamente, a gente espera ter essa informação hoje na audiência pública, o ano. Eu sei que a informação que nós temos é que há informações de que o bolo dela foi na gestão anterior, né? Foi o bolo maior. Mas pode ter começado em outras gestões? Pode ter começado. A gente vai precisar puxar esse extrato junto com o secretário de Finanças hoje para saber se começou em outras gestões. E aí a gente vê o montante desse bolo todo, de quanto é que ficou, porque nós temos, inclusive, nós tivemos acesso a uma ação civil pública que foi movida pelo Ministério Público Estadual, que investiga, de certa forma, esse contrato feito com a empresa na gestão anterior. É uma audiência... aliás, é uma ação civil pública hoje que consta de mais de 6 mil páginas, onde o Ministério Público Estadual faz um relatório completo da possibilidade de ter ocorrido irregularidade. O que a gente se preocupa, no geral, não é efetivamente se vai ocorrer ou não irregularidade nisso, que o Ministério Público já está investigando isso. Então, o Ministério Público vai nos dar uma resposta se o contrato feito na época foi irregular. O que a gente precisa discutir hoje é um encaminhamento de resolutividade dessa questão. Se foi irregular ou não, as autoridades que são competentes para investigar e nos dar uma resposta, dará. Mas a gente já tem uma ação civil pública sendo movida para ver até que ponto essa compensação foi irregular ou não, porque informações prévias que nós temos, não são informações oficiais, é de que houve um pagamento antecipado dessa empresa para ela poder fazer essa compensação e que ela não fez a compensação que havia. Quer dizer, a empresa ela recebeu, diante de uma promessa que ela fez ao município, de que o município teria direito, inclusive, a essas compensações, né? E a Justiça e a Receita Federal disse que não era bem assim, né? Não tinha. Você acha que houve uma má fé da empresa? Com o município, a gestão na época foi induzida a errar pela empresa? Tudo é possível. Né, tudo é possível. A gente tem, inclusive, houve já uma audiência pública para discutir essa questão na gestão passada na Câmara Municipal, e lá a gente viu que os representantes da própria empresa haviam se comprometido que, se não houvesse essa compensação, devolveria o dinheiro ao município. Não devolveu? Não devolveu. Né, a informação que nós temos não foi devolvida. Você tem ideia, você sabe quanto é que foi o pagamento da empresa? Previamente, Marcos, a gente tem a informação de que foi de mais de 1 milhão o pagamento, previamente. A gente já quitado, inclusive, quitado. A gente não tem essa certeza ainda, porque a gente precisa da audiência pública, onde o secretário vai nos trazer os números efetivos para que a gente possa se debruçar sobre eles hoje à noite. Essa execução ela pode acontecer a qualquer momento, então? A prefeitura foi informada que até o dia 31 do mês passado essa execução poderia acontecer. Então, o que é que acontece? Depois de 31 do mês passado, a qualquer momento pode acontecer. A gente pode amanhecer com a execução dessa dívida. E se ela for executada, como eu disse, a gente paralisa o município. Então, a gente não sabe se o prefeito, por exemplo, pretende decretar calamidade pública, financeira do município, para tentar um outro caminho, se o prefeito vai tentar uma articulação política lá por Brasília para ver a possibilidade, se há ainda um mecanismo jurídico para a gente tentar, quem sabe, ampliar essa divisão dessa dívida em mais parcelas, enfim. É isso que a gente pretende se debruçar hoje,
uma vez que a gente tem aí uma situação em que há uma ameaça efetiva de folha de pagamento, há uma ameaça também de 13º, há uma ameaça que já se concretizou de não cumprimento do piso de professores, que havia um parcelamento agora para ser pago no mês passado, 3,24 não foi quitado, e nós estamos a vias de chegar aí o piso de enfermagem. A qualquer momento será feito um repasse para o município do piso de enfermagem. A gente precisa ter noção de qual é o caminho, a diretriz que o município pensa em tomar diante dessa realidade para que a gente não ameace ainda mais o servidor. Você tem informações se procede que a empresa teria aberto falência, não? Não, essa informação a gente não tem. A gente, inclusive, teve acesso à ação civil pública e nela não consta essa informação, pelo menos nós não tivemos acesso até a parte que a gente se debruçou. Afinal de contas, são 6.000 páginas, é muita coisa, e até a parte que a gente debruçou, não há nenhum informe sobre falência dessa empresa. A Câmara ela tem poder de, por exemplo, cobrar que a empresa, acho que é a Virtus, né? A Virtus, ela devolva ao município o dinheiro que ela ganhou para prestar um serviço com um resultado que não foi o que realmente ela prometeu? A gente tem condições de fazer um trabalho no sentido da gente fazer uma articulação política no sentido de pressionar essa devolução. Agora, quem de fato vai conseguir efetivar essa devolução seria o Poder Judiciário, através do bloqueio de bens, se efetivamente a empresa tiver bens, se ela ainda estiver ativa, porque nós, quanto Câmara Municipal, nós não temos esse poder de bloquear bens de terceiros. E qual é a saída, né, nas melhores previsões otimistas que você enxerga, por exemplo, para convencer o governo federal de amenizar um pouco essa situação com relação ao município de Caicó? Marcos, um sinal de luz que nós temos é o seguinte: se a gente conseguir, mesmo assim uma solução paliativa, se a gente conseguir postergar a cobrança dessa dívida para o próximo ano, para que lá por volta do mês de março vai ser aberto um refis para o município. A gente possa fazer um refis junto à União, junto à Receita Federal, dessa dívida. Mas isso se a gente tiver, com a bênção de Deus, a possibilidade de não ser executado até março, se o município não for executado até março. Então, hoje, do ponto de vista financeiro, o que nós temos é essa luz no fim do túnel. Conseguir levar essa dívida até março para conseguir fazer um refis. Mesmo conseguindo fazer isso, é o que eu digo, o parcelamento, embora que consiga ser reduzido, mas ele vai ser retirado do orçamento que era para folha de pagamento e folha de fornecedor, né? Então, de toda forma, a saída que nós temos mais, digamos assim, mais próxima e mais palpável, ela ainda é muito prejudicial. Então, essa é a saída do ponto de vista moral, ético e legal que nós temos. Postergar essa dívida até março, se a gente a prefeitura não for executada até março, para a gente conseguir um refis para o município, mesmo assim esse refis, 45 que não vai dar para pagar, né? Vai ficar, provavelmente nós vamos ter alguém sendo, mesmo com refis, aí a gente vai ter alguém sendo penalizado, ou fornecedor ou folha de pagamento. Agora, ou seja, trocando em miúdos, o município vai ter que pagar a dívida. Vai ter que pagar a dívida. Hoje não há nenhum outro caminho que diga assim, existe um mecanismo político para que a gente tenha aí uma anistia dessa dívida. Vai ter que pagar porque foi INSS que não foi repassado, INSS patronal, que era para ter sido repassado. O servidor já teve esse INSS repassado, então em tese a dívida não é dele, mas o nosso medo é que ele acabe tendo que pagar por essa dívida mais uma vez. Do ponto de vista jurídico, criminal, enfim, que tipo de sanções, por exemplo, podem ter os responsáveis por isso? O Ministério Público, Marcos, ainda está investigando a legalidade do ato. Né? A gente sabe que o ato ele foi danoso para o erário então público. Ele pode, inclusive, pode ter sido inclusive um ato legal? Pode ter sido um ato legal. Né? E nesse caso, sana tudo. Pode ser um ato legal. Se foi tudo feito dentro da legalidade, se a empresa comprovar que não estava de má fé, aí nós não teremos punições. Mas se houver efetivamente uma informação de que houve ilegalidade em algum ato, aí poderemos ter responsáveis. Porque assim, a nossa diretriz ao olhar para essa situação é que há uma tentativa de compensação que efetivamente não foi feita. Ok, até onde há a legalidade do ato, moralidade a gente não vai discutir, mas a legalidade do ato a gente precisa ver. Mas o fato é que o município deveria ter repassado valores patronais para o INSS. Se nesse período de compensação não repassou esperando a compensação, o que aconteceu com esse repasse que não foi feito?
o município já não tinha esse repasse? Se o valor desse repasse, as perguntas que a gente quer fazer hoje na audiência é o seguinte: por que não foi feito esse repasse? Esperando essa compensação. Se ele descontou, inclusive, do servidor, né? Porque essa informação é descontada, porque o INSS do servidor e o patronal. Esse patronal não foi repassado. Essa dívida que não foi repassada foi devida a essa compensação que se esperava fazer, isso aí é um ato de improbidade. Você contar literalmente com a esperança de alguma coisa que ainda era uma possibilidade, sim ou não. Depois, de onde a prefeitura tirou o recurso para pagar essa empresa? Esse recurso para pagar a empresa seria recurso que seria para pagar o INSS patronal? Todas essas perguntas precisam ser feitas, porque se for, nós temos mais um ato de improbidade administrativa. Vamos explicar aqui para quem está em casa tomando café com a gente, né? Por exemplo, o funcionário da prefeitura, ele todos os meses ele desconta, ele tem descontado no contra-cheque tantos por cento para pagar o INSS. É isso? Todo funcionário, seja da iniciativa pública ou privada. Pronto, mas falar do município especificamente, né? O município, a gestão desconta tanto, sei lá, 10, 11% do salário dele, e esse dinheiro que é descontado do contra-cheque tem que ir para a União. Tem. Correto? Correto. Só que nessa época, a empresa que foi contratada disse: olha, vocês não precisam repassar, foi mais ou menos isso? A gente acredita que foi, mas não foi desse do funcionário, porque tem o INSS que o funcionário passa e tem o INSS que o município é obrigado a passar, porque o município tem o INSS patronal, como toda empresa tem. Então o que é que acontece? O município deixou de passar o patronal, não foi aquele do contra-cheque do servidor. Então não vai trazer prejuízo, inclusive, para as aposentadorias do servidor? Não, isso não traz prejuízo, por quê? Porque inclusive nós temos servidores se aposentando e aí ele precisa levar uma declaração com a ficha financeira de que houve essa contribuição. E aí o que é que acontece? Aquilo que a prefeitura não repassou, a INSS vai cobrar judicialmente do município. E no caso a empresa sugeriu de que não precisaria repassar para o patronal. A gente acredita que foi feito isso. Já que se acumulou essa dívida, havia a esperança dessa compensação, então o município provavelmente, eu não vou afirmar de certeza, a gente só vai ter essa informação quando a gente tiver os dados financeiros que só a Secretaria de Finanças pode não repassar, esperando essa compensação, é muito provável que o município tenha deixado de repassar. E ao deixar de repassar, pensando nessa compensação, nós já temos um ato de ilegalidade aí. Para a audiência de hoje, né, quem foi convidado? Nós convidamos o próprio gabinete do prefeito, nós convidamos a Secretaria de Finanças e a Secretaria e a Procuradoria do município. Esses três atores, eles precisam efetivamente estar lá, porque é eles que têm condições de fornecer para a Câmara Municipal as informações que nós queremos. Foi convidado todos os colegas vereadores para se fazer presente, foi convidado os sindicatos e os servidores, e inclusive nós fizemos um chamamento a toda a sociedade, principalmente comerciantes, porque a gente precisa estar a par dessa situação para a gente sair de lá. Se a prefeitura não tem um encaminhamento, para a gente poder juntar forças políticas para ver se a gente sai de lá com algum encaminhamento, para a gente pelo menos tentar ver a possibilidade de conseguir um refis e ver quanto é que fica esse refis dessa dívida, que mesmo conseguindo esse refis, eu repito, ainda será muito difícil, mas a gente tem a esperança de que se ao se conseguir esse refis, a gente tem uma parcela que dê para se manter minimamente equilibrado. Mas de antemão, não é uma situação fácil, não é uma situação simples, e é uma situação que veio se arrastando por muito tempo e que a bomba ia estourar em algum momento. E os colegas vereadores, eu não era vereador na época, na antiga legislatura, dizia muito, que o finado Zé Filho falava isso: olha, essa bomba vai estourar, essa ideia de compensação não vai dar certo, vai estourar essa bomba em algum momento. E de fato os colegas lá na Câmara disseram: o que o Zé Filho havia dito se concretizou recentemente. Você acha que não houve também uma certa, não vou nem usar a palavra negligência, mas uma falta de atenção da própria Câmara Municipal na época, diante de uma ameaça que poderia acontecer? A Câmara, ela agiu naquele momento? Eu acho que faltou o devido cuidado, sabe? Porque na audiência pública que teve, a gente percebeu que a empresa fez promessas bem significativas. Promessas que, do ponto de vista financeiro para o município, se tivesse se realizado pelo menos 60% a 70% do que ela havia prometido, era muito bom para o município, do ponto de vista financeiro, se houvesse essa compensação toda que ela havia prometido lá na audiência pública. Mas, infelizmente, não se concretizou nada. Então, não é uma questão de tipo, você ofereceu um serviço e ofereceu o serviço pela metade. Você ofereceu um serviço e esse serviço não foi sequer feito. Então, eu acho que faltou, na época, um pouco mais de zelo no seguinte sentido.
já que há um contrato, era um contrato substancioso com essa empresa, vamos parcelar o valor desse contrato à medida que o serviço for sendo prestado. Em algum município deu certo essa modalidade de parceria? Essa modalidade de compensação, ela pode acontecer tanto com o governo do estado como com prefeituras, né? Mas, Marcos, eu sou sincero a lhe dizer, eu desconheço algum outro município que tenha feito esse tipo de compensação. Agora, eu conheço algumas instituições que fizeram, não é o que a gente chama de compensação. A gente fez, alguns municípios fizeram uma restituição, né? A gente conhece algumas situações, inclusive de algumas empresas, que teve realmente um período em que se passou em INSS além da cota que devia. Então, o que é que aconteceu? Algumas instituições entraram pedindo a restituição desses valores para a empresa, do que era patronal, e para o funcionário, o que era INSS do funcionário. Então, algumas empresas tiveram, por exemplo, o próprio Sindicev, que é o Sindicato dos Servidores, e só adiantando que os sindicatos, tanto Sindicev, Sindisaúde, como o Sindas, estarão convidados para ir hoje, até porque atinge diretamente folha de pagamento. O Sindicev, por exemplo, ele tinha uma restituição a receber. Fez uma modalidade de restituição, que é diferente. Eu não vou repassar esperando um retorno. Não, eu vou entrar na justiça para que o órgão previdenciário me restitua do que eu passei a mais. E foi isso que aconteceu, uma restituição ao erário. Então, se fosse trabalhado na modalidade de restituição, acredito que a gente teria uma maior eficácia, mas foi trabalhado na modalidade de compensação. E essa modalidade de compensação se mostrou extremamente frustrante para os atores da época. Então, acho que faltou um pouquinho mais de pé no chão pelo montante que estava envolvido. Um montante como esse, a gente não pode simplesmente fazer uma autorização assim e esperar que as coisas aconteçam. Era necessário um pouco mais de zelo. Eu vi algumas críticas, por exemplo, a Câmara já realizou uma audiência para tratar desse assunto, já existe uma investigação no Ministério Público, né? Por que a necessidade de se realizar uma outra audiência na Câmara, inclusive sem convidar até representantes da gestão anterior, da própria empresa, né? Você acha que se justifica essa audiência de hoje? Se justifica, Marcos, pela realidade atual. A gente quer a resolutividade da questão atual. Qual é a nossa grande questão que nós queremos debater nessa audiência pública hoje? Ser informado de como, quando, de que forma isso começou, ser informado também do encaminhamento que será tomado, porque a gente precisa entender que, mesmo já tendo tido uma audiência pública, essa dívida não foi executada nem estava em vias de execução no município. Então, era uma discussão para que a gente pudesse entender os parâmetros do que foi feito. Nós hoje sabemos que os parâmetros foram prejudiciais. Nós hoje sabemos que existe uma ação civil pública sendo encaminhada aí pelo Ministério Público Estadual. Ok, mas nós queremos do município, que esse é o principal foco da audiência pública hoje, qual vai ser o encaminhamento dado para uma audiência pública, aliás, para uma dívida que está em vias de execução. Se existe caminhos, se a prefeitura já está buscando caminhos jurídicos, políticos ou econômicos para a resolutividade disso. Se está buscando, como é que a Câmara pode contribuir para melhorar? Se não está buscando, como é que na audiência de hoje a gente vai tirar encaminhamentos para solucionar isso? Então, o que nós queremos hoje é uma resposta da gestão para essa situação e uma resposta que a gente possa discutir caminhos que vai impactar o mínimo possível nos fornecedores e na folha de pagamento. Então, a triste possibilidade de atraso no pagamento de fornecedores e funcionários existe, é evidente? Ela é muito material, certo? A gestão já deixou claro que está equilibrando pratos para manter a folha de pagamento em dia. Todo mundo sabe, já é notícia corrente, que alguns fornecedores já estão com atrasos e a prefeitura está tendo que equilibrar as finanças para tentar manter os fornecedores cumprindo o contrato com o município. E numa última conversa que a gente teve, sindicato e nosso mandato, junto com alguns representantes da comissão de professores, em que a gente foi discutir essa situação do piso, já houve sinais da gestão de que vai equilibrar os pratos para tentar pagar 13º salário. Então, a gente se preocupa porque quando atrasa a folha de pagamento aqui no município, como Caicó, e a gente tem uma preocupação porque também já há sinais do governo do estado que também pode vir a atrasar funcionário público, se a gente tiver coincidentemente
funcionário público do Estado e do município sem receber, Marcos, eu não quero nem imaginar como é que vai ser a situação do comércio de Caicó, porque nós somos uma cidade que vive em boa parte do que os funcionários públicos colocam aqui na economia. Se isso não acontecer, e coincidentemente acontecer o fato de o governo do Estado atrasar a folha de pagamento junto com o município de Caicó, será um Deus nos acuda, Nossa Senhora Santana, que proteja a gente. Que horas começa a audiência de hoje? 19 horas na Câmara Municipal. A gente está convidando toda a sociedade caicoense para que a gente faça um debate propositivo, sério, né? A gente está sempre buscando fazer um mandato em que a gente não traça em cima de politicagem rasteira ou de momento ou de ocasião. A gente está tentando fazer o máximo para que a gente possa dar um respaldo de uma política séria, estruturante e, acima de tudo, que a gente possa fazer um debate com temáticas estruturantes para o nosso município e que impacte realmente na vida das pessoas. 19 horas, gestão, Secretaria de Finanças, Procuradoria, os colegas vereadores, todos foram convidados, os sindicatos, Sindisaúde, Sindserv e Sindas, e nós também convidamos todos os funcionários públicos do município de Caicó e comerciantes, porque diz respeito a todo mundo. Se nós não tivermos um sinal da gestão de uma resolutividade que não vá implicar em folha de pagamento, a gente tem condições de sair com alguns encaminhamentos interessantes. Agora, se não houver saída, por se segurar na cadeira que vem coisa ruim por aí. Quem não puder ir, pode acompanhar pelas redes sociais. Nós temos aí o Facebook da Câmara Municipal, o Instagram da Câmara Municipal, será transmitido. É bom que quem não pudesse fazer presente, era interessante se fazer presente, porque vai, dependendo da audiência pública e da dinâmica, a gente vai ouvir quem estiver lá, quem tiver alguma proposta, algum encaminhamento, e a gente espera que a gente possa encontrar uma solução. Eu peço a Deus que a gente encontre uma solução para que a gente possa continuar fazendo esse município funcionar. Isso era uma coisa que já nos preocupava há muito tempo. A forma de gestão dos recursos financeiros desse município sempre foi uma forma que a gente achava, de certa forma, muito predatória. Então, enquanto o município tinha uma graxinha ou outra financeira, dava para ir gerando, a gente entrou num período, há um certo tempo, em que as contas estão praticamente batendo de 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, nós estamos empatando. E esse empate ainda era muito bom. Mas por empate, você tomar um gol é fácil demais. E aí nós podemos tomar um gol a qualquer momento. Vocês descartam a criação de uma CPI para investigar isso ou não? As documentações necessárias para uma CPI já está nessa ação civil pública. Então, eu acredito que uma CPI agora para julgar a gestão anterior não faz sentido, porque nós não temos como, por exemplo, fazer o impeachment do prefeito que já saiu, né? Agora, se na audiência pública hoje nós tivermos informação de que a própria gestão atual também fez esse modelo de compensação, aí a gente precisa olhar isso com carinho. Mas, até o momento, a ação civil pública envolve a empresa Virtus, né? Então, como atualmente a prefeitura não fez nenhum contrato com essa empresa, então acredito que esse modelo de compensação não foi feito. O que a gente apurou inicialmente é que na atual gestão houve um parcelamento de INSS para poder, logo quando o atual prefeito entrou, quando o atual prefeito entrou, nós tivemos um atraso da folha de pagamento da gestão anterior, não pagou. Então, pela informação que nós coletamos, houve um parcelamento de INSS para poder quitar essa folha atrasada. Foi isso que a gente teve essa informação, mas a gente não teve informação de compensação. Vereador Veranilson, obrigado pela sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, só agradecer mais uma vez o espaço do seu programa, sua audiência, mais uma vez reiterar o nosso compromisso para que a gente possa fazer hoje uma audiência pública propositiva e que dê resolutividade. Aproveitar a audiência do seu programa para fazer um convite à juventude de Caicó. Nós teremos um evento na próxima sexta-feira na Ilha de Santana, que começa às 8 da manhã. Será um mega evento junto com o governo do estado com a prefeitura municipal. Vamos fazer um grande evento para a juventude, com emissão de documento, com exames, com apresentações culturais, enfim. Será uma sexta-feira bem propositiva, bem produtiva para a juventude do nosso município. 8 horas da manhã na Ilha de Santana, se estende pelo dia todo e na noite inteira. Conversamos com o vereador professor Veranilson, autor